Olá, aqui é Sávio, sou colaborador do canal do Professor Jalbert, com mais uma aula do curso de experimentos com diodos. Na aula de hoje, vamos dar continuidade aos nossos circuitos retificadores e vamos montar o circuito retificador de onda completa em ponte. Como sempre, recomendo que você assista a playlist de diodos aqui do canal, que lá o Professor Jalbert mostra todos os conceitos dos experimentos que a gente faz aqui no nosso curso. Bom, aqui a gente tem nosso circuito, temos uma fonte de tensão que vai ser nossa entrada com tensão VI, nossos diodos dessa vez estão dispostos dessa forma aqui, e a gente tem nossa carga que vai ser esse resistor. Para esse experimento, a gente vai utilizar a VI sendo 12 volts e tendo 1 kHz de frequência, e nosso resistor tendo 10 kΩ. Aqui tem nossas duas formas de onda esperadas. Na nossa entrada, a gente tem uma tensão senoidal com VI de tensão de pico, e na nossa saída, a gente espera encontrar nosso sinal retificado com tensão de pico igual a VI menos 2 vezes VD1. VD1 é a tensão de condução do nosso diodo. E a gente espera também que a frequência de saída seja 2 vezes a frequência de entrada. Nesse caso, a gente espera que seja de 2 kHz. Vamos então simular o circuito no LTSpice. Aqui no LTSpice, a gente vem em File, New Schematic, seleciona Componente, procura por Voltage, que vai ser nossa fonte de tensão de entrada. Em Componente, novamente, a gente procura por Diodo. A gente coloca aqui 4 diodos, que vai ser para fazer nossa ponte. Coloca aqui nosso resistor. E aqui em Ground, a gente coloca nosso terra. Aqui no LTSpice eu não vou ter como montar nossa ponte com os diodos na diagonal. A gente vai fazer o seguinte, a gente vem com a ferramenta Move, seleciona um diodo por vez, aperta Ctrl R para rotacionar, e a gente vai deixar da seguinte maneira. Esses dois diodos aqui na horizontal, e esses dois diodos aqui na vertical. Pronto, agora é só utilizar a ferramenta Wire e fazer as ligações. É importante lembrar que esse fio está vindo direto desse nó para a nossa ponte. Ele não está conectado com esse nó aqui, igual a gente viu lá no diagrama. Aqui na nossa fonte de tensão, a gente clica com o botão direito, clica em Advanced, seleciona essa terceira opção, que é para ela se comportar como uma onda senoidal. Em amplitude, a gente coloca 12 volts, que a gente viu lá que ia ser o valor do VI. Em frequência, a gente coloca 1K, que vai ser 1 kHz. Na última aula, a gente colocou um valor para resistência em série. Como a gente tinha um indutor, quando nosso circuito entrasse em regime permanente, o indutor ia se comportar como um curto, e isso ia causar erros aqui no software. Como dessa vez nossa fonte está conectada diretamente ao nosso circuito, a gente não precisa informar esse valor. A gente clica em OK, e aqui no nosso resistor, a gente clica com o botão direito e coloca 10K, que vão ser 10 kΩ. Dá um OK e vem aqui em Run. Em Run, Stop Time, a gente coloca um M, que é 1 milissegundo. OK, nosso circuito já está sendo simulado. Diferente das outras vezes, para a gente visualizar nossa tensão de entrada, a gente vai clicar aqui nesse nó. Perceba que nossa ponta de prova está vermelha. A gente vai segurar e arrastar nossa ponta de prova para esse outro nó. Perceba que agora nossa ponta de prova está preta. A gente solta e aqui a gente vai estar vendo a nossa forma de onda de entrada. A gente fez isso porque esse ponto aqui ele não é terra. Então o que a gente está fazendo é medindo a tensão entre esses dois pontos, que no caso vai ser nossa fonte de entrada. A gente tem uma onda senoidal de 12 volts e 1 kHz de frequência, que foi o que a gente configurou. Para visualizar nossa saída, basta a gente clicar aqui nesse nó. A gente não precisa clicar e arrastar, porque esse outro nó aqui é terra. Pronto, e aqui a gente tem nossa saída, que é a nossa forma de onda de entrada retificada no semiciclo positivo e no semiciclo negativo. A gente tem aqui nossa tensão de pico, que se a gente utilizar o cursor, arrastar o cursor aqui, a gente vê que é mais ou menos 10,6 volts, que seria VI, que são 12 volts, menos 2 vezes VD1, que é a tensão de condução dos nossos diodos. E a gente observa que para um período completo da entrada, a gente tem 2 períodos da saída, o que significa que minha saída tem 2 vezes a frequência de entrada, nesse caso 2 kHz, assim como esperado. Portanto, como a gente observou, nosso circuito está fazendo o esperado e retificando nossa forma de onda de entrada de maneira completa. Agora, assim como na aula passada, a gente monta o mesmo circuito, mas vamos adicionar um capacitor em paralelo com o nosso resistor aqui na saída, que vai ser nosso filtro capacitivo. O circuito está aqui e esse nosso capacitor vai ser de 1 microfarad. Nossa forma de onda de saída esperada vai ser essa aqui em vermelho. Como eu já mostrei na aula passada, a gente vai ter nesse ponto o carregamento do capacitor, nesse ponto ele descarrega, aquele descarrega e assim por diante. O ideal é que este descarregamento seja lento, para a gente ter um comportamento quase constante aqui na saída. Nossa tensão de pico da saída é a mesma do circuito sem o filtro capacitivo, VI menos 2 vezes VD1.
e a diferença entre o ponto máximo da saída e o ponto mínimo é chamada de tensão de Ripple. Vamos então simular nosso circuito. Aqui, com o mesmo circuito, a gente vem aqui em capacitor, coloca o capacitor aqui do lado do nosso resistor e utiliza a ferramenta Wire para fazer a ligação. A gente vem com o botão direito aqui em cima do capacitor e na capacitância a gente coloca um U, que vai ser 1 microfarad. Dá um OK e pode vir Run novamente. Nosso circuito está sendo simulado. Se a gente vier aqui na entrada daquela maneira que eu mostrei, clicar com o mouse nesse nó e arrastar para esse nó, a gente tem na nossa tensão de entrada os 12 volts de pico com 1 kHz de frequência, como a gente configurou. E aqui na nossa saída, a gente vai ter nossa forma de onda parecida com a que eu mostrei. Nossa entrada retificada e quase constante. Uma forma melhor de visualizar isso é aumentar o tempo da nossa saída. A gente vem aqui em Simulate, Edit Simulation. Em Stop Time, a gente muda de 1 ms para 10 ms, que vão ser 10 milissegundos. Dá um OK e aperta Run novamente. Dessa forma, nosso gráfico vai exibir mais períodos do nosso sinal e a gente consegue perceber melhor o carregamento e o descarregamento do capacitor que eu falei antes. Vou clicar 2 vezes aqui na nossa saída para a gente visualizar só ela e com o cursor a gente vê que nossa tensão de pico é de aproximadamente 10,6 volts, que como a gente viu, é nosso VI menos 2 vezes VD1. Se a gente quiser saber nossa tensão de Ripple, a gente utiliza os cursores da seguinte forma. A gente posiciona o primeiro cursor no nosso ponto mínimo, vou trazer aqui o cursor para o nosso ponto mínimo, e o segundo cursor no nosso ponto máximo. Vou trazer aqui o nosso cursor para o ponto máximo, e aqui vai estar informando a diferença entre minha tensão máxima e minha tensão mínima, que é justamente minha tensão de Ripple. Aqui a gente tem então uma tensão de Ripple de aproximadamente 430 mV. Dessa forma, como a gente observou, nosso circuito está retificando nossa forma de onda de entrada, a frequência de saída é o dobro da frequência de entrada e a gente conseguiu medir nossa tensão de Ripple. Portanto, nosso circuito aqui implementa um circuito retificador de onda completa em ponte com filtro capacitivo. Com isso, nossa aula fica por aqui. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se ajudou, não esquece de comentar aqui embaixo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações que toda semana sai vídeo novo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.